Olá pessoal, começando agora uma nova edição aqui do podcast Sessão às 6, espero que estejam todos bem. Aos que estão chegando pela primeira vez, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro, sou o criador e apresentador desse projeto já faz um tempo. E como já viram no título, vamos conversar sobre Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, não só a continuação do sucesso Pantera Negra, de 2018, que arrecadou mais de 1 bilhão na bilheteria mundial, mas também o último projeto da Marvel desse ano e da fase 4 como um todo. A partir da primeira série ou filme de 2023, já estaremos na fase 5 com novos rumos, novos vilões. No começo do ano que vem vou fazer um podcast só com o calendário da Marvel de 2023, explicando tudo organizado. E sim, também vou fazer da DC, mas hoje o tema é Pantera Negra 2. Temos uma quantidade absurda de assuntos para conversar, já me organizei aqui, separei todos os tópicos para não perder nada. Mas se vocês aí perceberem que deixei passar alguma coisa, por favor, vão no Instagram, @sessãoas6 e comentem lá o que eu esqueci. Suas impressões do filme também, do podcast, porque a opinião de vocês também é super importante. Podcasts mais longos e completos assim dão um trabalho a mais, então se puderem também compartilhar com seus amigos fãs da Marvel, dos quadrinhos, filmes de heróis no geral, ajuda muito na verdade. Ah, e pra quem não sabe, eu também já comentei com uma convidada, uma amiga minha, Laura, sobre o filme Pantera Negra no podcast Dicas e Recomendações, Filmes pro Enem. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser escutar um pouco sobre o primeiro filme, tá certo? Por questão de conveniência mesmo, para poder cobrir um maior número de assuntos, a edição de hoje vai ter spoiler sim. Então se você ainda não assistiu e não quer saber o que acontece no filme, recomendo demais assistir e depois voltar para a discussão, porque vamos falar de tudo. Reviravoltas, o Namor e o seu povo subaquático, o manto do Pantera Negra, a cena pós-créditos, o futuro de Wakanda, suas chances no Oscar e mais um monte de outras coisas. Se eu não terminar o podcast rouco de tanto falar, então eu tô fazendo alguma coisa errada, porque assunto tem, viu? Essa semana assunto tem. Então, sem enrolar mais, bora dar início, como sempre, com a sinopse. Espero muito que gostem. A Rainha Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervenientes após a morte do rei T'Challa. O diretor é Ryan Coogler e é resultado de uma adaptação dos quadrinhos da Marvel e atualmente já se encontra nos cinemas. Ainda sobre o diretor, ele fez história com o primeiro Pantera Negra, trazendo um filme de herói riquíssimo na cultura africana, com elementos como o afrofuturismo, respeitando o passado, mas ao mesmo tempo olhando sempre para frente, para o futuro. E essa adaptação conquistou o mundo todo, não só os fãs da Marvel, como também o público geral, aqueles que assistem sem compromisso, Foi um sucesso de bilheteria, como falei, mais de 1 bilhão de dólares nos cinemas mundo afora, além de ser indicado a 7 categorias no Oscar, se eu não me engano, e ganhando 3. Então as expectativas para a sequência já eram altas e a pressão aumentou ainda mais com o trágico falecimento de Chadwick Boseman, em 2020. Pelo que entendi, quando foi anunciado, essa tragédia, eles tiveram que reescrever o roteiro inteiro, que naquele momento já estava quase pronto, ou totalmente pronto. E eu nem consigo imaginar a pressão que Ryan Coogler devia estar sentindo para entregar um bom filme, tão bom quanto o primeiro, mas que também honrasse a memória e o legado desse ator que marcou muita gente, Especialmente como o rei T'Challa. Eu não queria estar na pele dele, viu? Só de imaginar a pressão, porque nem os fãs se decidiam sobre o que fazer em relação a isso. Mas o primeiro filme foi tão bom que se alguém ia conseguir trazer um bom resultado ia ser ele. E ao meu ver conseguiu super em diversos aspectos, mas especialmente no roteiro. Antes de mais nada, já adianto que, mesmo tendo algumas observações, curti bastante o filme, tá bom? É bem impactante, bem forte em certos momentos. Não é perfeito, mas consegue honrar com louvor o legado do ator. Então, para facilitar, organizei os principais pontos em tópicos. Não tem uma ordem certa, mas já que eu comecei falando do Chadwick, vamos continuar falando dele, Chadwick Boseman faleceu e muitos ficaram divididos entre contratar um novo ator para dar continuidade ao personagem ou também tirar o personagem da jogada, seja pelo motivo que for,
boatos de que o diretor cogitou as duas possibilidades, assim como trazê-lo de volta digitalmente, usando efeitos especiais, estilo Paul Walker em Velozes e Furiosos, né? Para uma despedida emocionante na frente da câmera. Várias opções foram consideradas, mas os fãs mesmo ficaram bem divididos entre essas duas primeiras opções. Quero muito saber a opinião de vocês, inclusive, mas no fim das contas, o que foi feito foi que, assim como Chadwick faleceu de uma doença, no caso o câncer, T'Challa se foi por causa de uma doença misteriosa. E do mesmo jeito como Chadwick evitava falar sobre isso, pelo que os seus amigos próximos comentavam em entrevistas, de forma que pouca gente sabia do seu estado, é revelado que T'Challa era reservado quanto a isso e só pediu a ajuda da Shuri quando estava assim, nas últimas. Percebem as semelhanças? Essa escolha intencional achei interessantíssima. Em relação a isso, a história foi realista o máximo possível. Você percebe os padrões, foi uma boa escolha, bem respeitosa. Uma parte de mim queria saber um pouco mais sobre essa doença misteriosa, se vai ser importante pro futuro, se tem alguma coisa a ver com a região de Wakanda, se é algo específico do continente africano. Mas um outro lado meu não quer saber. Acha que não tem necessidade de detalhes porque a função desse arco todo foi tirar o personagem da jogada. E pronto, não precisa de mais. O que revelaram foi o suficiente. Então, esses dois lados são bem conflitantes na minha cabeça, mas no geral acredito que o diretor fez uma boa escolha. Porém, entretanto, mantenho a mesma opinião de quando isso foi discutido pela primeira vez. Do mesmo jeito que eu pensava em 2020, continuo pensando agora em 2022. Ainda assim, acredito que havia uma maneira de fazer as duas coisas. Honrar Chadwick, mas ao mesmo tempo continuar com T'Challa vivo, fazendo com que outro ator desse vida ao personagem com muito respeito, claro, e dignidade. Realmente acredito que seria possível, e digo isso porque, mesmo tendo seu próprio filme e aparecendo aqui e ali, ainda sinto que sei tão pouco desse rei. Era um príncipe que perdeu seu pai e precisou reivindicar o trono da nação mais poderosa do mundo, precisando tomar diversas decisões importantes logo em seguida, né? Ficou na linha de frente comandando uma super tropa contra o Thanos. E principalmente quando você compara com personagens como Thor, Capitão América, Homem de Ferro, a gente sabe tão pouco desse cara, e lembrar que nos quadrinhos suas aventuras duraram anos, décadas, só me faz pensar nisso ainda mais. Quantas histórias nós poderíamos ter visto ainda com esse personagem? Como o Vingador, fazendo novos crossovers com novos heróis, indo pro espaço, explorando ainda mais essa dualidade moral entre herói e rei. Com um novo ator, seria possível fazer isso. E eu sei que seria estranho, e tenho certeza que uma parte da internet ia linchar qualquer que fosse o ator que assumisse o papel, mas no fim das contas sua jornada teria sido ainda mais marcante. O público teria o conhecido bem mais. Óbvio que eu não conheci o ator, mas gosto de pensar que ele não gostaria que o personagem morresse junto com ele. Mas foi isso que aconteceu. Também entendo que esse é o tipo de situação que é simplesmente impossível agradar todo mundo, independente da decisão que a Marvel tomasse, então procuro ser o mais respeitoso possível. Até porque, como eu falei, realmente gostei do que fizeram no final das contas. E como eles mesmos mostraram, não é porque ele se foi que o Pantera Negra não existe mais. Shuri, como muitos já sabiam e já esperavam, depois de enfrentar muitos desafios físicos e mentais, assume o manto do grande protetor de Wakanda, né? No caso, protetora. Outra escolha bem feita por parte da produção, até porque nos quadrinhos ela também se torna Pantera Negra, então não é como se fosse um território completamente novo para a Marvel. E como bem no final também é revelado que T'Challa teve um filho, com o mesmo nome até, que nós vamos discutir um pouco mais daqui a pouco, é uma forma também de um dia termos sim um T'Challa vivo e rei de Wakanda, né, seu filho, dando continuidade ao legado de seu pai e o resto de sua família. Realmente, quando a gente pensa por esses lados, dá pra ver que a Marvel soube administrar bem o futuro desse herói e como o impacto do personagem e do ator vão marcar pra sempre o rumo desse canto da Marvel, né? No geral, como falei, achei bem feito, apesar de ainda preferir que um novo ator assumisse. Tá, o próximo tópico é o Namor, ou Kukulkan, e o seu reino Talocan, né? Que são as principais novidades do filme, pode-se dizer assim. Só um parênteses aqui. Vocês também acharam engraçado como é fácil dizer tá louca ao invés de Talocan?
Eu sei que é bem quinto ano esse meu comentário. E se o roteirista fosse brasileiro, mano, com certeza ia se chamar Tá Louca. E eu ia achar o máximo, assim. Mas era só essa observação inútil mesmo que eu queria fazer. Era só isso. Perdão, voltando. Bom, a única coisa que eu sabia sobre ele era que ficava tentando furar o olho do Senhor Fantástico, tentando ficar com a Mulher Invisível, né? No caso, nos quadrinhos. Mas de resto, não sabia de quase nada. Mas assim, sua introdução aqui me surpreendeu bastante. Primeiro porque eles conseguiram fazer um cara com asas nos pés e um short verde não só dar certo, mas fazer parecer ser a coisa mais legal de todos os tempos. O jeito como ele saía da água e voava, e suas sequências de ação, no geral, né, eram fenomenais. Tem uma sequência, uma das melhores coisas do filme, sem dúvidas, que pra derrubar uma nave, ele precisa de impulso do ar, né, e ele realmente corre no ar pra pegar impulso, e os vários cortes que as câmeras davam dos pés dele, focando nos pés mesmo, de vários ângulos, mostrando as asinhas se mexendo. Nossa, foi surreal de bom. Toda a sequência dele no ar foi boa demais, parecia um beija-flor, mano. Literalmente o exército de um homem só. E eu particularmente adoro essa ideia de pegar algo que teoricamente nos quadrinhos nunca daria certo, né, ao ser adaptado, e realmente conseguir transformar na coisa mais legal que você já viu, sabe? Senti isso com Homem-Formiga no seu primeiro filme, senti muito isso com Aquaman e sinto isso aqui também, o que é ótimo. A segunda coisa sobre esse tema é que ele consegue misturar muito bem. É realmente uma junção perfeita entre a adaptação dos quadrinhos com adaptar para os dias de hoje. Tornar significativo para as pessoas que estão assistindo hoje. Você transformar não só ele, mas um reino inteiro numa comunidade latino-americana com traços maias e tudo mais, é bem esperto, é difícil, mas no geral achei bem feito. Ryan Coogler entende muito bem como juntar essas duas coisas, né? Como dar aos fãs aquilo que eles querem, mas ao mesmo tempo saber adaptar boa parte para se tornar algo relevante e interessante para os dias de hoje. Sobre Talocan em si, olha, me interessou bem mais o conceito e o seu povo do que o lugar físico, sabe? Não vou mentir. Quando eles finalmente revelaram como é Talocan embaixo d'água, nunca consegui entender muito bem a geografia do lugar, sabe? Compreender visualmente e logicamente a estrutura desse reino. Sei que se encontra nas profundezas, mas achei muito mal iluminado. E eles têm uma bola enorme de luz lá, né, que o próprio Namor cita como o Sol. Então assim, não tinha desculpa. No geral, não achei tão glamuroso quanto era pra ser. A melhor parte, sem dúvidas, foi a cena do trono, né, quando ele senta naquele trono todo cercado de dentes enormes. Foi muito legal. Também porque foi uma cena que eu consegui enxergar, né? Mas assim, a estética de tudo, a cadeira, a roupa do Namor, aquele chapéu dele com as plumas, acho que não é chapéu, mas enfim. A estética de tudo, as pessoas também gritando ao redor, muito, muito atmosférico, adorei. Mas assim, apesar disso, não me importaria se, no geral, tivéssemos mais esclarecimento sobre essa comunidade, sabe? Me vieram muitas perguntas quando terminei de assistir o filme. Por exemplo, o que é aquele símbolo, aquele gesto? O que exatamente quer dizer? Com certeza é uma coisa cultural, mas eles não explicaram. Outra coisa, por que o Namor é o único que não é azul? É sério que ninguém explicou nada sobre esse canto louco da sereia que eles têm de atrair as pessoas pro fundo do mar? Eu realmente senti necessidade de saber um pouco mais sobre isso, sobre esse superpoder deles. Qualquer pessoa de Talocan consegue fazer isso ou são só algumas pessoas? Já que foi revelado que eles conseguiram tudo aquilo pela planta com a erva azul e eles também têm vibrânio, então é oficial que caiu um segundo meteoro na Terra com vibrânio? Como que o Wakanda, sabendo disso, descobrindo isso, não usa a tecnologia inovadora deles para descobrir quantos são? Quantos meteoros caíram na Terra? Eles não têm satélites? Assim, é uma revelação tão importante e com o tempo é totalmente deixada de lado. Sentia falta de contexto às vezes, sabe? Nada que me tirasse da experiência, claro, mas senti falta. Por isso que, por hora, a ideia de Talocan, na teoria, me atrai muito mais do que o que de fato foi mostrado. E só um desabafo antes de seguirmos para o próximo tópico. Mas alguém acha muito desnecessário que esse filme tá saindo quase na mesma hora que Avatar 2? Duas superproduções do mesmo estúdio, ainda mais, com criaturas azuis, com suas próprias nações subaquáticas, em plots envolvendo o quê?
conquista de território e dominação de recursos. É muito fácil, por estarem tão próximas uma da outra, no caso as datas de lançamento, é muito fácil as duas se diluírem, suas histórias se chocarem por estarem em cartaz praticamente ao mesmo tempo. E acabam virando concorrência. Como são da Disney, era só ela mudar a data de uma e tava tudo resolvido, mano. Mas por causa disso, tenho certeza que as comparações vão surgir quando o Avatar 2 lançar. Juro, assim que eu vi o primeiro trailer de Pantera Negra 2, eu fiquei chocado que ia ter uma civilização de pessoas azuis. Eu fiquei muito surpreso. Enfim, espero que as duas consigam ter o seu próprio espaço, né, o seu próprio público. Mas não precisava ser assim, né? Convenhamos. Bom, o próximo tópico é Wakanda. É muito bom voltar a esse reino maravilhoso que me encanta desde que apareceu pela primeira vez. Confesso que esperava ter passado ainda mais tempo lá e ter conhecido mais dessa cultura, das comunidades, tribos, mas como foi uma aventura bem global, acabou disputando a atenção com outros países, comunidades, que não necessariamente é ruim, só é resultado de um filme bem global, né? Um filme multicultural com várias línguas, foi lindo de se ver. Mas tirou só um pouco, eu senti, o protagonismo de Wakanda. Por mim, a gente ficava o tempo todo ali. Essa comunidade sozinha já me entretém facilmente, por ser super fora da minha bolha, sabe? Esses elementos afrofuturistas, como que eles veem o luto, o conceito que eles dão, as celebrações, até mesmo as ruas de comércio mais simples, mano. Pra mim, é tudo muito educativo, mesmo sabendo que é ficção. Mas um ponto negativo mesmo, que até me decepcionou um pouco enquanto assistia, era que Wakanda, até então, sempre se mostrou uma potência surreal, no sentido militar, usando a força do povo e suas tecnologias para criar um exército estratégico que é lindo de se ver. E também que já rendeu sequências absurdamente boas, né? Excelentes. Principalmente no primeiro Pantera Negra e em Guerra Infinita, a gente vê muito isso. E nesse filme, a rainha até diz, num discurso sobre o luto deles não significar que eles estão menos fortes, né? Logo no começo ela fala isso. Mas olha, vou te contar, o que deu a entender assistindo, no fim das contas, foi exatamente isso. Inúmeras vezes, Wakanda fazia tanta bola fora, que nem parecia ter um nível de estratégia de combate dos filmes anteriores. Falando sério, eu desisti de contar quantas vezes o Namor poderia ter matado todo mundo. Pensa só, durante o ritual da mãe com a Shuri de noite, onde elas estavam sozinhas, né, pra queimar aqueles trajes brancos delas. Quando a rainha decide sozinha também ir falar com o Namor na praia pra servir como distração. Também o que mais? Depois que ela morre afogada e todos os personagens começam a encarar o Namor que tá voando, né, perto deles. Aquele ataque do M'Baku que deu errado. Até a batalha final, mano. Se Shuri não tivesse feito o Namor se render, eles teriam perdido. O Wakanda ia perder. Eles estavam encurralados no navio. Eu sei que os rivais também têm que ser poderosos para render boas sequências de ação. Mas como resultado, nós temos tropas e exércitos muito despreparados. E isso constantemente. E às vezes era meio frustrante, porque eu já os vi fazendo melhor, sabe? E outra, a maioria dos exemplos que eu falei agora seriam resolvidos com as Dora Milaje. Pra quem não prestou atenção, ou esqueceu, ou não sabe, Dora Milaje são a frota feminina, né? Que é responsável por proteger a realeza, a família real. Principalmente o rei ou rainha no comando. No primeiro filme fiquei apaixonado pelas Dora Milaje, querendo urgentemente uma série delas no Disney Plus, ainda quero, inclusive, fica aqui meu protesto, mas a minha paixão veio principalmente pelas suas cenas de ação serem incríveis, mas aqui elas mal acompanham a rainha, mano, eu tô sem entender isso até agora. Quer fazer um ritual no meio da madrugada? Faz, mas leva uma Dora Milaje. Vai bater papo com um cara na praia nitidamente mais poderoso que você? Vai, mas leva uma Dora Milaje. Podem prestar atenção, o T'Challa nunca saía pra nenhum canto sem no mínimo uma Dora perto dele. Aqui, a realeza tá frequentemente desprotegida e isso não pega bem nem pra rainha e a princesa, nem pras Doras. Queria que elas tivessem muito mais destaque, mais cenas de ação, enfim. Conseguiram brilhar um pouco na batalha final no navio, mas no todo não acho que fizeram jus a essas guerreiras maravilhosas. Isso realmente foi chato. Certo, agora bora conversar um pouco sobre o elenco. Começando pela dupla Letitia Wright e
Angela Bassett, que interpretam respectivamente Shuri, agora também Pantera Negra, e a Rainha Ramonda. Um dos pontos altos aqui é a questão da crença, né? Não sei se já foi mencionado antes, mas eu só percebi agora que Shuri é uma mulher da ciência que não acredita nos dogmas da comunidade, pelo menos não tanto quanto as outras pessoas. Sua mãe e irmão eram religiosos, pelo que deu a entender, e essa divergência foi um traço bem inteligente para a personagem, não só porque dá muito o que explorar dentro disso nos próximos filmes, mas o mais importante disso é que a diferencia do seu irmão. É a nova Pantera Negra, sim, mas são pessoas diferentes. Não só os trajes são diferentes, mas o interior também. E o roteiro fez um bom trabalho em ressaltar isso. Desde a primeira fala do filme, indo contra as suas crenças, orando, né, desesperada, até a sua cena final, queimando sua roupa branca do funeral, enquanto sente uma brisa perto dela, sabe? Assim que eu percebi o vento batendo nela no final, eu associei muito como se o seu irmão e a sua mãe estivessem lá com ela, sabe? Enfim, foi muito lindo. Mas crédito também pra atriz, né? Mesmo envolvida em controvérsias aí, entendo super porque a Marvel decidiu mantê-la no papel. Faz um trabalho fenomenal, especialmente nas cenas mais pesadas, como a dos funerais, e seu arco de querer vingança também. Ela vendeu super, fez sentido, e fiquei feliz que no final das contas, quando podia ter matado Namor, pensou não como uma justiceira, mas como uma rainha, e fez não o que seria melhor pra si, mas pros dois povos, o dela e o dele. Já sabia que seria a Pantera Negra já faz um tempo, mas quando colocou o traje e tirou o capacete, nossa, foi muito legal. O traje é lindíssimo. Adorei que se adapta a ela, né? Como se fosse feito literalmente sob medida, com aqueles canhões sônicos nos braços, iguais às que ela usou no filme anterior. Ótima referência, inclusive. Continuo adorando a Shuri, que mesmo saindo da vibe engraçada e debochada do primeiro filme e sendo obrigada a praticamente ir para uma área mais madura e triste aqui, ainda consegue fazer um ótimo trabalho. Continua sendo alguém super interessante de se acompanhar. Sobre Angela Bassett, um show de atuação, né? Aquela discussão entre ela e a Okoye foi super emocionante. De início, você acha injusto ela perder o posto como líder das Dora Milaje, no caso a Okoye. Mas quando a rainha abre a boca, não tem como questionar. Ela falando que perdeu tudo por não saber onde a Shuri estava, né? Se ela sequer estava viva. E ainda de luto pelo T'Challa, com a sensação impregnada nela de que perdeu tudo, de que não tem nada. Apesar de ser a rainha, uma rainha poderosa. Foi impecável aquela sequência inteira. Mesmo parte do discurso dela estando nos trailers, quando vi no cinema foi igualmente impactante. Assisti 2 vezes no cinema e nas 2 parecia que era a primeira vez que eu tava escutando. Fiquei sem acreditar que ela morreu, tá? Pelo fato do filme já começar com uma morte pesadíssima, achei que eles não iam ter a coragem de fazer a gente passar por isso de novo. E quando paro pra pensar, talvez tenha sido justamente por isso que o Ryan Coogler decidiu tirar a rainha da jogada, pra mostrar que ainda há sim consequências, ainda é um filme com riscos, né? Ainda mais com o Namor envolvido. Na vida real, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento, né? Não é porque o filho dela faleceu que ela virou imortal de repente. Então, pensando nesse sentido, tem lógica, mas que foi uma escolha sem coração, foi. Nossa, fiquei indignado. Seguindo agora para uma outra dupla, bora lá. Okoye, ou o Anjo da Meia-Noite, e Riri Williams, interpretadas por Danai Gurira e Dominique Thorne, nessa ordem. Olha, eu amo o olhar psicopata que a Okoye tem quando ela tá ameaçando alguém. Eu acho tudo, assim, nunca perder a graça. Destaque pra sua cena de ação protegendo a Riri e a Shuri inconscientes, né, naquela ponte. Nesse filme, todos os personagens, todos os grandes personagens, tem pelo menos uma cena que os destacam. E definitivamente essa foi a dela. Aquele momento, quando ela ia partir aquela bola no meio e depois viu que na verdade era uma bomba de água, foi uma surpresa pra todo mundo, pra ela, pra mim, pra vocês também, eu imagino, assim, cheio de surpresas esse filme. Já gostava do trabalho da Danai desde The Walking Dead, mas aqui é excepcional. Por falar em surpresas, não curti muito esse traje do Anjo da Meia-Noite que terminou sendo dela, que terminou ficando pra ela. Pra mim, é uma coisa muito mais Tony Stark do que Wakanda. E como ela é uma guerreira de Wakanda, foi muito estranho. O visual também não é lá muito bonito, eu concordo com ela. E pareceu tudo muito fácil.
Eu sei que tecnologia prática mesmo pode ser bem intuitiva, mas a mulher tava voando, mano. Como assim, sabe? Esse traje deve com certeza ter sido algo dos quadrinhos, mas achei um ponto fora da curva em relação ao filme todo. Se não existisse, não ia fazer tanta diferença na história, sinceramente. Achei que ela ia voltar pras Dora, na verdade, pras Dora Milaje, mesmo que não fosse mais líder, ou talvez virasse uma espiã que nem a Nakia, quem sabe. Tinha outras possibilidades melhores. Coloquei a Okoye junto da Riri Williams aqui, justamente para fazer comparações com os trajes de cada uma, já que são bem parecidos. Seguinte, não vou saber argumentar muito essa comparação, mas pra mim o traje do Coração de Ferro que vemos na batalha final tem as mesmas características do Anjo da Meia-Noite. É mais Tony Stark do que Wakanda, o design parece que saiu de um anime, porém, funciona. Acho que por ser uma personagem nova, que a gente sabe que vai se inspirar fortemente nos designs do Homem de Ferro, que essa vai ser a marca dela, né? Essa vai ser a vibe dela. Então pra mim funciona. Gostei do design, o dela achei bonito. Se todos os designs dela forem meio vibes anime, vai ser uma escolha bem interessante, porque não tem nada assim na Marvel, né? Então, mesmo ela sendo bem parecida com o Homem de Ferro em vários sentidos, se o traço artístico dela for mais pra esse lado otaku, eu ia adorar. É diferente, não foi feito antes e a diferenciaria dos outros 800 milhões de personagens que a Marvel já tem. Achei nada a ver dar esse traje pra Okoye. Espero que tenha sido um surto só desse filme. Mas sobre a Riri Williams mesmo, só sabia o básico do básico. Nunca li nenhum quadrinho com ela. Não sei o quão popular é, inclusive. Mas me conquistou bastante. Provavelmente o fato dela ser uma das únicas personagens que não tá de luto também tenha influenciado nisso. Pra uma introdução, muito bom. Trouxe um lado cômico que às vezes era necessário. Muitas vezes a gente reclama que a Marvel é cômica até demais, mas o tom desse filme foi tão pra baixo, na maior parte das vezes, que realmente ela trouxe um lado cômico que às vezes era necessário, mas nada forçado, pelo menos eu nunca achei. Sua primeira ida ao Wakanda, por exemplo, rendeu boas risadas do público que estava comigo no cinema. Foi a personagem leve da história, e como eu falei agora, quando você tem um filme que é principalmente sobre morte e luto, personagens assim como ela tem sua importância, ainda mais quando os atores conseguem entregar um bom trabalho. E foi o caso da Dominique. Já foi anunciado que ela vai ter uma série própria no Disney Plus, e quando eu soube disso não estava dando nada para esse projeto quando foi anunciado. Mas realmente depois desse filme tenho interesse em ver o que eles vão fazer. Acho que é pra 2023, né? Então ficamos no aguardo pra um trailer, um teaser, um pôster, que se for bem escrito e se a Disney estiver disposta a gastar uma grana boa nesse projeto, tem tudo pra ser ótimo. Então assim, realmente tô na expectativa. Galera, não vou falar do Tenoch Huerta como Namor, porque eu já falei bastante do personagem lá atrás, mas como já deu pra perceber, me causou uma forte primeira impressão. O ator é bom, mas o que me conquistou mesmo do personagem não foi necessariamente a atuação, mas foram seus efeitos, tanto práticos como digitais. É bem mais anti-herói do que vilão, e tudo bem. E só de pensar nas possibilidades de sua próxima aparição já me deixa curioso. Porque, por exemplo, ele envelhece bem devagar, né? Então, talvez ele tenha conhecido algum dos Eternos. Uma hora também a gente vai ver seu primeiro encontro com o Quarteto Fantástico, né? Em especial a Sue Storm, a Mulher Invisível. É um cara que tem muito pano pra manga ainda. Então, fiquei feliz que terminou o filme vivo, né? O que não é o caso da maioria dos antagonistas da Marvel, venhamos e convenhamos. Beleza, seguindo aqui com o futuro. Vocês têm alguma ideia do que esperar para esses personagens nos próximos anos? A melhor maneira de responder isso é olhando não só o final do filme e a cena pós-créditos, como uma participação especial. Começando pela cena pós-créditos, é revelado que T'Challa teve um filho antes de falecer, que está há anos morando com a Nakia, sua mãe, no Haiti, esses anos todos, e pelo que eu entendi, o verdadeiro motivo pelo qual ela não foi pro seu funeral em Wakanda foi que o próprio T'Challa pediu para que eles não fossem, porque a criança não estava pronta para esse mundo de realeza e tudo mais. Seu nome é Toussaint, mas na língua de Wakanda, que eu não vou lembrar o nome agora, seu nome é T'Challa. Olha que legal. Olha, fiquei puta vida que eu já sabia disso. Tava vivendo minha vida normal e assistindo uma live no YouTube
E eu peguei spoiler, mano. Eu peguei spoiler que o T'Challa teria um filho. E isso meses antes do filme lançar. Nossa, eu fiquei muito chateado. Eu preciso fazer um podcast, eu vou fazer um podcast só sobre a cultura dos spoilers e como isso afeta o entretenimento. Sério, podem me cobrar. Próximo ano, 2023, vem aí, vou falar mais sobre isso, porque é uma coisa muito chata. Não sei se já afetou a experiência de vocês, mas a minha já, e não é só de hoje. Outro desabafo, a cena é fofíssima, o menino parece ser um amor de pessoa, super gentil, mas assim, eu tô ficando um pouco de saco cheio de todos os Vingadores terem filhos. Quando era só o Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e a Wanda, eu ficava, ó, que fofo, beleza. Aí hoje em dia, além desses três, temos Thor, Hulk, Homem de Ferro. Na verdade, o do Homem de Ferro é bem mais antigo, né? Mas agora o T'Challa também. Por falar nisso, vocês lembram da filha do Homem de Ferro ou isso foi um surto que eu tive? Porque essa menina nunca mais apareceu, né? Mas beleza, deve ter sido um surto meu. Ai, Lucas, mas qual é o problema? Que besteira. Vocês acham mesmo que esse monte de criança vai ficar de figurante na Marvel? Na Marvel, gente, um ou outro, de boas, cresce e vira Vingador, show, beleza. Mas tem quase 10 crianças já, pô. E já tem muita gente cotada pros Jovens Vingadores, que é um grupo que eu tô falando há anos, que vai se formar, todo mundo já sabe disso. É um grupo com jovens prodígios que estão ganhando destaque nos últimos anos. Ou seja, já temos Kamala, já temos Riri Williams, que estreou nesse filme, mas provavelmente vai fazer parte desse grupo, da formação desse grupo. Os gêmeos da Wanda são clássicos nesse time, né? Ok. Kate Bishop, que apareceu na série do Gavião Arqueiro. O Loki criança também, mas... E as outras 80 crianças que sobraram? Eu acho muita gente muito rápido e corre o risco de ninguém ser desenvolvido como deve. Um outro medo meu é de acontecer o que Hollywood faz demais. Trocar o velho, entre aspas, pelo novo. Assim que um personagem, e vocês já devem ter visto isso com certeza. Assim que um personagem tem um filho num filme grande como esse, é muito comum esse personagem se aposentar ou morrer e deixar o manto de herói para sua versão mais nova. O caso do T'Challa é uma coisa à parte, porque realmente ele morreu, né? O ator e o personagem realmente morreram, então beleza. Mas quando eu vejo personagens icônicos, como por exemplo Thor, Hulk, tendo filhos agora, todos ao mesmo tempo, fico com medo deles serem deixados de lado, talvez antes do que deveriam, sabe? Permanentemente. Se um tiver que ir embora, beleza, mas só o fato de um sucessor existir, ser apresentado para o público, já coloca uma baita pressão, eu sinto, né? Nem que seja psicologicamente, para que o ator vá embora e os roteiristas comecem a pensar numa despedida para esse ator que vai embora. E não é porque você pode fazer isso que necessariamente você deve fazer isso. Não vejo problema algum com novos grupos formados por jovens adolescentes, mas se isso significar abrir mão completamente dos mais velhos, dos originais, aí acho chato. Mas assim, que é uma maneira bem inteligente de termos um T'Challa vivo na Marvel, isso é. O filme termina dando a entender que Wakanda vai ser dividida em M'Baku como rei, né? E Shuri como Pantera Negra. Eu gosto do M'Baku, mas queria ter visto Shuri tentar pelo menos conciliar a vida real com a de heroína. Mas, enfim, assim que o T'Challa Jr. tiver idade pra tomar o trono, quero muito ver no que vai dar, porque M'Baku tá tentando ser rei faz tempo, né? Já faz alguns anos. Então agora que ele finalmente conseguiu, bora ver no que vai dar. Isso aí vai ser interessante, sem dúvidas. Já a participação especial que eu tava falando é daquela mulher chata que só, a tal da Valentina ou Alegra. Aquela mulher com uma mecha roxa no cabelo. Pra quem não sabe ou não lembra, já a vimos antes na série Falcão e Soldado Invernal e na cena pós-créditos de Viúva Negra. É basicamente a versão mais sombria do Nick Fury. Uma mulher que tem muitos contatos, seus próprios interesses, apesar de ainda não sabemos exatamente quais são, né? Mas o que sabemos é que ela tá recrutando pessoas. O Capitão América de R$3 e a Yelena, a irmã da Viúva Negra, já mostraram que conhecem ela. E aqui descobrimos também que ela é simplesmente a mais nova diretora da CIA, ou seja, uma mulher poderosa, né? Então realmente é alguém que calmamente, aos poucos, tá se instalando na Marvel. Debaixo do nariz dos personagens e debaixo do nosso nariz também. Porque tem gente que assistiu Pantera Negra e tipo, dane-se essa mulher, sabe? Mas temos que ficar ligados porque ela é muito importante pros próximos anos. E realmente, de fato, ela tá em uma posição de ter o contato de muitas pessoas importantes, né? Pelo status atual dela. E realmente eu quero saber onde isso vai dar.
também mostrou interesse pelo Vibranium de Wakanda, né? Então vamos ver se ela vai começar uma busca, se ela vai descobrir que existe Vibranium fora de Wakanda e o que ela quer fazer com esse Vibranium, né? Mas adianto que a Marvel anunciou um filme de um grupo chamado Thunderbolts. Já conversamos bastante sobre eles em anos anteriores, mas são anti-heróis com uma missão impossível, né? Geralmente para o governo dos Estados Unidos é algo por baixo dos panos. Ou seja, a versão da Marvel do Esquadrão Suicida, da DC. É um filme, tá bom? Que foi anunciado e tá previsto para 2024. E alguns dos componentes desse grupo são justamente quem? A Helena e o Capitão América de R$3, que eu não vou lembrar o nome, mas eu gostei desse novo nome que eu dei. Então, a Allegra deve com certeza liderar esse grupo, talvez para, não sei, uma missão envolvendo extração e resgate de Vibranium. Realmente não sei. Cenas dos próximos capítulos, né? Agora vamos falar do Oscar. Como falei antes, o filme de 2018 foi indicado em melhor mixagem de som, melhor edição de som, trilha sonora original, figurino, direção de arte e melhor filme. Ganhou nas categorias trilha sonora, direção de arte ou design de produção e melhor figurino. Dessa vez, depois de ter assistido, acredito que tem tudo para ser indicado em figurino e design de produção, porque aqui eles não só trazem de volta a cultura africana com força por meio das roupas, uniformes e arquitetura, mas também elevam tendo que fazer a mesma coisa com o mundo subaquático, com uma cultura completamente diferente, com raízes latino-americanas. O resultado, no geral, eu achei muito positivo, apesar de Talocan, como eu falei, não ter uma geografia fácil de se ver e de entender, mas vale a pena as indicações pelo conjunto da obra, né? E digo mesmo com a categoria melhor som. Hoje não existe mais mixagem de som e edição de som. Hoje são uma categoria só. Digo isso porque não só temos um repertório muito satisfatório com a trilha sonora de Wakanda para sempre, mas eles mixam muito bem o lado latino que Talocan tem a oferecer. Então são cânticos, ritmos, batidas que combinam esses dois lados do mundo de um jeito que casa muito bem com a história que está sendo contada, e eu tenho certeza que é algo bem difícil de se fazer, né? Não é para qualquer um. Então bora ver se eles são recompensados por esse esforço. Adoraria também que tivesse uma chance em melhor fotografia. Tem umas cenas que eu só queria pausar e ficar olhando, de tão bonito que era. O Namor descendo do céu ao pôr do sol, as cenas com praias. Eles enaltecem muito bem a beleza de pessoas e locações que já são bonitas, mas são filmadas e editadas de maneiras que chamam bastante atenção. Então realmente ia adorar se o Wakanda para sempre tivesse esse tipo de reconhecimento. São mais essas mesmo. Melhor filme, eu não sei. Não sei se vai ter espaço pra Avatar e Pantera Negra, sabe? Algumas, acredito, suponho que a academia vai ter que escolher entre um e outro. Então, nessas maiores eu prefiro ficar calado. Mas essas mais técnicas, não só acredito que vai ser lembrado, como espero muito que vença. Bom, de acordo com os sites Wikipedia e Box Office Mojo, o filme custou mais ou menos 250 milhões de dólares. Até para os padrões de Hollywood isso é considerado fora do comum. Mas aparentemente foi uma grana bem gasta, porque até o momento arrecadou mais de 580 milhões de dólares. E isso estando o quê? 2, 3 semanas em cartaz. Então ainda vai ficar mais um tempo no cinema sim. E com certeza tem chance de alcançar a tão desejada marca de 1 bilhão de dólares, a mesma que o filme anterior conseguiu. A previsão é de que no primeiro trimestre de 2023 vai entrar no catálogo do Disney Plus, tá bom? Sem custo adicional. É só avisando para os que vão esperar chegar no serviço e não vão conferir no cinema. Pessoal, seguinte, no geral, Pantera Negra, Wakanda pra sempre não é ruim, de forma alguma, na verdade é ótimo, mas é bem mais triste do que é divertido. E isso não é um problema, não precisa ser, inclusive faz sentido que seja triste, que tenha esse tom mais pesado pelo que aconteceu por trás das câmeras, mas pessoalmente eu costumo gostar mais dos filmes que me divertem. A história é boa, mas por estar mais disposta a propor uma relação emocional, afetiva, forte com o público, envolvendo perda e luto, do que divertir, acaba sendo um filme que, ao ser emocionalmente pesado, até porque você sabe que o autor morreu, causa uma impressão muito maior do que qualquer outra coisa. Foi o que eu falei agora, é mais triste do que qualquer outra coisa, é mais triste do que divertido.
E mesmo me agradando bastante, mesmo sendo um dos melhores projetos da fase 4, honestamente, é principalmente por isso que o primeiro Pantera Negra continua sendo o melhor pra mim, tá bom? Mas já é considerado um sucesso, como eu falei, tem tudo pra passar de 1 bilhão nas bilheterias mundiais, tem tudo pra marcar presença no Oscar. Pelo que eu vi, a grande maioria da internet ficou satisfeita com o desfecho dado ao T'Challa. Então, por tudo isso, é seguro sim dizer que é um sucesso, ou pelo menos está sendo. Fico muito feliz e espero ver mais de Wakanda, espero muito ver mais de Wakanda e o seu povo, se não em projetos próprios, então em projetos dos outros, como participações especiais e tudo mais. Vale o ingresso com certeza, tá bom? E aos que já assistiram ao filme e gostaram, tá à altura do primeiro, Chadwick Boseman foi bem honrado aqui. Eles fizeram certo em ter matado o personagem ou não? Comentem tudo o que pensam lá no Instagram, tudo que foi dito ou tudo que eu esqueci de falar. Lá no Instagram, que é @sessãoas6, produções que dão mais o que falar, sempre dão um trabalho a mais aqui no podcast, pro roteiro, pra editar. Então, agradeceria bastante se vocês compartilhassem com aqueles seus amigos, parentes, que gostam da Marvel, que curtem o Pantera Negra, que me ajuda muito. Se você escutou até aqui, obrigado, de verdade. Vou ficando por aqui, beleza? Nos encontramos semana que vem com mais Disney e Marvel. E é isso, um beijo enorme e até mais.